Muito bem, meus amigos, são 17 horas e 8 minutinhos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Hoje são dia 28 de agosto de 2019. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, nós estamos aqui nas redes de WhatsApp, no nosso canal do YouTube, na rede de Instagram, pelos canais de todos os canais das redes sociais que nos cobrem. Muito obrigado a todos vocês que interagem, a vocês que dão seu like, a vocês que participam conosco. E hoje o assunto é um assunto relacionado à área da construção civil, é relacionado à sua cidade, é relacionado ao meio ambiente, enfim, é algo que... Um assunto interessante de se discutir, ideias excelentes. Nós temos aqui em nosso estúdio, recebendo com muito carinho, a visita de Roberto Petrucci Júnior. Roberto Petrucci Júnior, engenheiro civil. Daqui a pouquinho a gente fala um breve comentário sobre o currículo do Roberto. Ao lado do Roberto, nós temos aqui também a presença de Rogério Avelar Chaves. O Rogério Avelar Chaves... ele participa da Asconset de Sete Lagoas. Também está aqui no nosso estúdio, não aparece nas câmeras, mas está conosco aqui, o Márcio Henrique Teixeira Santos, que é presidente da Asconset em Sete Lagoas. Muito obrigado pela sua presença. Então nós vamos aí a essa entrevista e os assuntos que serão debatidos, que eu quero acreditar que seja o interesse, com toda certeza, da sociedade sete lagoana, principalmente pelo que iremos debater. Vamos conversar, vamos primeiro cumprimentar aqui, logicamente, o Rogério, que está ao lado aí do Roberto. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Uma boa tarde, Marão. Isso é importante. Nós temos aí, você está trazendo aqui a Sete Lagoas algumas novidades através do Roberto Petrucci, e você vai falar sobre ele daqui a pouco para mim. Eu quero cumprimentar agora o Roberto. Tudo bem, Roberto? Boa tarde, Maran. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo na rádio. É um prazer estar aqui em Sete Lagoas. Parabenizo os moradores, a cidade é maravilhosa, já dei uma volta pela cidade e estou à disposição de vocês. Bacana, para quem é do Paraná, né? Para quem veio lá do Paraná com esse currículo aí do Paraná, que eu conheço bem, é uma terra muito bem cuidada, inclusive pela engenharia civil, vamos dizer assim, a gente fica feliz em ouvir aí. Vamos começar aqui com o Rogério. Rogério, me diz uma coisa, você está trazendo hoje o Petrúcio, né? Vocês estão trazendo em Asconset o Petrúcio. Nós temos aí Roberto Petrucci, nós temos algumas novidades a serem apresentadas, mas primeiro você representa aí como um dos participantes, gerente lá da FENAPEC, né? Gostaria que você nos explicasse direitinho. Perfeito. Há 2 anos atrás nós tivemos um sonho de implementar aqui em Sete Lagoas o Alvará e o Habite Online. Esse era um sonho, de uma forma geral, de todos da Asconset, porque isso vai diminuir bastante os nossos prazos de tramitação da papelada, que isso é custo para nós. E fazendo em prazo menor, vai nos permitir também ter um custo menor e, consequentemente, a gente pode vender as nossas casas por um preço mais adequado. Então, a Asconset abraçou isso e encontrou apoio da prefeitura nessa atual administração. Fomos a Palmas conhecer o serviço do Roberto Petrucci lá, estivemos com ele lá, fomos numa terça e voltamos numa quarta, e lá a gente recebeu uma verdadeira aula dele a respeito desse assunto. E depois, na sequência, foi marcada uma data para ele vir cá, para nos estar ministrando uma palestra a respeito disso e para poder ir em frente e implementar esse projeto. Então vocês convidaram ele para uma palestra em Sete Lagoas, que vai acontecer quando? Na sexta-feira, às 14 horas, na Associação Comercial Industrial de Sete Lagoas, que fica na rua Nicola Lanza, 140, ali bem próximo à Lagoa Paulino, próximo ao Lago Palace Hotel. Ok. E mais algum dado sobre essa palestra? É gratuita? Essa palestra é gratuita, ela é extensiva a todos os estudantes de engenharia, de arquitetura, aos engenheiros, aos arquitetos. Ela é extensiva também a todos os corretores, aos correspondentes bancários, aos construtores, quer dizer, toda a cadeia da produção da construção civil, né?
é extensiva a todo esse público que tem interesse nessa área. E junto conosco está aí o Roberto Petrucci, que realmente tem um currículo muito extenso e já implementou isso em 2 cidades. O Roberto Petrucci, que nos acompanha. Ok, vamos então partir aqui para o Roberto Petrucci Júnior. Ele é engenheiro civil, também está cursando em curso aí o curso de Direito, não é isso? Isso. Ele tem doutorado em projetos, o que é muito importante, a linha de pesquisa é Arquitetura, Construção e Urbanismo. O projeto está em curso também. Mestrado em Engenharia de Produção. Nós temos aqui várias especializações na área de auditoria de perícia ambiental, avaliação de perícia de engenharia. Tem 28. Ou seja, curso e concluído, curso que não acaba. Se eu for ler tudo o que tem aqui de curso desse nosso entrevistado, a entrevista vai ficar por conta de ler. O currículo é grande, cursos de atualizações também são vários. A experiência profissional dele é no HP Engenharia Simultânea, Saneamento e Meio Ambiente. Petrucci Engenharia Legal de Gestão Urbana Limitada, deve ser sua empresa, né? Experiência profissional no governo do estado do Paraná, que bacana. Através do CEOP, né? Secretaria de Estado de Obras Públicas, Prefeitura do município de Maringá, Prefeitura do município de Palmas, que deve ser onde você atualmente está, né? E vários cargos aqui que o Petrucci, não sei se você gosta de chamar de Roberto ou de Petrucci. Né? Petrucci, né? Italiano, Petrucci, é italiano. Então tá bom, é o Petrucci. O Petrucci também cargos nas entidades aí, assim, Associação Comercial e Industrial de Maringá, na FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, e na Sinduscom, né? Que seria o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Seja muito bem-vindo, Petrucci. Resumindo rapidinho aí a sua história. Você é descendente de italiano ou você nasceu no Brasil ou você veio da Itália para o Brasil, Petrucci? Vamos lá. Na verdade, meus bisavós vieram da Itália, né? Naquela grande imigração que teve naquela época. Então, está explicado. Os Petrucci São Paulo, não é isso? São Paulo. Em Santos e se espalharam para o Brasil. São Coleta irmãos, do café. São 5 irmãos, uns foram para o Rio Grande do Sul e os outros 4 foram para o sul de São Paulo. E ali de São Paulo, Paraná, vamos lá. E aí foi. Eu sempre digo que os italianos são verdadeiramente nossos irmãos pelo desenvolvimento do Brasil, porque vocês trouxeram, né, a família de vocês, seus antepassados, tem um papel muito importante aqui na nossa agricultura, principalmente, né? Petrucci, e como é que foi um resumo aí da sua carreira, né, da sua vida, da sua carreira aqui no Brasil? Bom, primeiramente eu me graduei em Engenharia Civil. E fiz a Universidade de Maringá. Você sai da universidade, você já entra na iniciativa privada. Abri uma empresa chamada Agape Engenharia. E a Agape trabalhava com projetos de saneamento. Eu tenho um currículo muito extenso na área de saneamento, na área de construção civil. E posteriormente, como dizia a minha mãe, que no andar do caminhão as melancias vão se assentando, né? E com a experiência você vai descobrindo coisas novas na própria engenharia e no próprio percurso da vida. Claro. Abri a Petrucci, junto com a minha esposa, a Petrucci Engenharia Legal e Gestão Urbana, que é uma empresa, embora tenha o nome de engenharia, mas ela trabalha mais na área de perícias e gestão urbana. Não na área de construção civil, nada, só de gestão urbana e perícias e patologias de edificações. E a gente tem trabalhado nisso. E há um tempo eu entrei no governo do estado, a convite do próprio governador. Trabalhei 5 anos aproximadamente no governo do estado, coordenando 28 municípios na Secretaria de Obras. Aí depois a convite do então prefeito Silvio Barros, que é irmão do ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros. Fiz parte da administração dele, fiquei um tempo, depois sucedeu o Roberto Pupim, que era então prefeito, também fiquei na administração dele. E no final acabei recebendo um convite para ir para Palmas, do prefeito Amasta, e ele saiu para governador, para a candidatura de governador, e eu agora continuo na gestão da Cíntia, né? Que essa foi a sucessão dele. Correto. Como secretário de desenvolvimento urbano lá em Palmas. Uma breve fala é isto. Registra isso. Bom, vamos lá. Também era um dia inteiro, mas... Petrucci, nós sabemos que a sua área é uma área de grande importância devido ao impacto que tem em uma cidade, né? Uma construção mal feita, ela gera perigo para outras vidas. Nós tivemos em Belo Horizonte há pouco tempo aí o caso daquela ponte que caiu, por exemplo, né? Então gera perigo para outras vidas. Uma construção não bem planejada, ela afeta as construções ao redor, né?
um material mal empregado, se não tiver a fiscalização e a atuação do engenheiro civil, ele resulta talvez num menos prazo de durabilidade da obra, e assim vai sucessivamente. E tudo isso, inclusive, gera o que é da sua especialidade também, resíduos sólidos, sim. Né, que tem que ter um destino, e essa é uma das grandes dificuldades. Mas vamos por etapa. Você está aqui porque tem um projeto, vamos dizer assim, que diz respeito à desburocratização nessa questão da documentação que se exige, e realmente é burocrática mesmo, para se fazer determinada obra. O Brasil atualmente, pelo menos na região sua, ou pelo menos no estado do Paraná, o Brasil atualmente continua aos seus olhos sendo cada vez mais burocrático, ou para que lá de lá vocês já estão resolvendo a questão, antes de passar para a solução que você veio nos trazer? Sim. Na verdade, você tocou um assunto interessante, né? Ontem eu estava conversando com alguns profissionais aqui na cidade de Sete Lagoas, e a engenharia ou a arquitetura é uma profissão que ela tem uma peculiaridade, né? Todo mundo, em tese, cuida. Porque eu quero fazer um projeto para aprovar uma casa, eu tenho que entregar na prefeitura, para a prefeitura aprovar o projeto. Sim. Eu tenho que entregar no bombeiro para aprovar o projeto de prevenção de incêndio. Eu tenho que entrar na concessionária de elétrica para ver. Então, todo mundo cuida da profissão da gente. Uhum. Enquanto o médico, ele tem autonomia para tomar suas decisões. O engenheiro também tem, mas ele não Aí o médico cuida de todo mundo, o eletricista, do bombeiro. Isso. O dentista, a mesma coisa, né? Claro. E o questionamento que eu geralmente lanço é por que os órgãos têm que, não digo que não tem que controlar, mas tem que controlar profundamente a atividade da engenharia. Uhum. Será que nós somos menos capazes que os outros profissionais, né? Qual é o impacto disso na carreira de um profissional de engenharia ou arquitetura, que ele tem que ser tutelado em todas as atitudes dele, praticamente. Bom, né? eu tenho minhas teses, mas vamos lá. Uhum. Então, cada um tem sua tese, né? A verdade absoluta só Deus tem, né? Mas essas teses são quase que absolutas, porque a burocracia vem acompanhada de um punhado de coisas escusas, né? Não tenha dúvida nenhuma. Então, aí o princípio de tudo é a não tutela. Certo. Tá? À medida que eu distribuo confiança, eu distribuo responsabilidade também. Perfeito. Quanto eu mais trago a tutela para mim, mais dúvida eu trago sobre a atitude de quem eu estou tutelando, porque a responsabilidade está sobre mim, que eu sou o órgão público, que estou cuidando que estou cuidando da atividade profissional dessa pessoa. Perfeito. Né? E não deveria estar. Eu deveria estar cuidando realmente da atividade da organização da cidade como um todo. Onde vai os resíduos sólidos, quais são qual o planejamento urbano que a cidade tem que tomar, qual a densidade que a cidade tem que tomar na sua magnitude, para onde tem que direcionar o crescimento da cidade. Então a gente perde muito tempo cuidando da vida íntima, se eu posso falar entre aspas, do profissional, que a janelinha está errada, a portinha não está abrindo para cá, esse quarto está do tamanho. A segurança do próprio trabalhador na obra em si, né? Então nós temos que cuidar de coisas mais gerais. O governo tem que governar, né? Certo. E o profissional tem que atuar na sua área específica, é mais ou menos isso. E você falou sobre resíduos sólidos, daí é uma coisa muito importante. As pessoas não entendem que o resíduo sólido da construção civil vou pegar um carreto, né? Que você fala, ele vai jogar esse lixo em algum lugar. Não importa onde o carreto jogar. Se o carreto pegar e jogar no lugar impróprio, quem paga por isso é o quer dizer, na verdade, você chama atenção para uma irresponsabilidade que existe por parte do próprio cidadão. Sim, do né? cidadão. Então, a destinação do resíduo é uma obrigação de todos. Hoje nós estamos falando tá no mote, o fogo da Amazônia, né? Está queimando a Amazônia. Mas o mesmo crime que possivelmente esteja ocorrendo lá é quando eu pego o restinho da minha construção e jogo no fundo de vale. Ou no primeiro lote que eu vi na frente, né? Aí eu estou agredindo o vizinho, acho que esse pessoal das Conset, por exemplo, o Márcio e toda a sua turma aí deve passar uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes acredito eu que vocês são acredito que deve ter acontecido, acusados de não fiscalizar, quando na verdade a fiscalização não é sua, né, Márcio? A fiscalização é do município, né, Petrucci? Verdade. A educação sobre a fiscalização, né? Ela não seria necessária se o povo fosse educado, tá? Então, que nem trânsito, né, Petrucci? Sim. Ontem eu dei usando o seu exemplo de trânsito, eu dei um exemplo também conversando com um profissional. Falou, mas isso é muito difícil. Eu falei, eu aprendi a usar cinto de segurança, não tenho vergonha de falar, porque ia levar multa. Porque eu cresci numa cultura que não precisava. Então nós somos dois. Mas a minha filha, que nunca levou multa, a primeira coisa que ela faz quando entra no carro é passar o cinto de segurança. E se um dia eu esqueço, ela fala, papai, eu sinto.
Então a cultura que você repassou essa educação para o seu filho, embora né? a minha seja de certa forma coercitiva, com medo de levar multa, mas ela assimilou o sentido correto, que é salvar a vida, o cinto de segurança. É que em Sete Lagoas tem que ter cuidado quando você fala em multa, viu? Porque o trânsito aqui, né? O trânsito aqui é meio terrível, né? Tá. Acredito que todos nós que estamos nessa sala aqui já fomos multados. Por ultrapassar muito pouco, né? A indústria de multas, né? Mas vamos lá, Petrucci. Então, é a conscientização. Nós começamos a falar sobre o tema, e um dos temas foi a desburocratização. Exato. Nós podemos aí você viu essa questão da construção, e você está abordando aí sobre o quanto vocês são cobrados, né? Quanto o engenheiro em si é cobrado. Na verdade, hoje o mote no mundo é falar da Smart City. Certo. As cidades inteligentes, né? A ideia mundial hoje é que o ser humano, a cidade viva para ele, não foi construída para ele ser somente um ser vivente dentro da cidade. Ele tem que integrar a cidade tem que fazer parte da vida dele de uma forma harmônica, sem destruir a sociedade, sem destruir a cidade, sem destruir o meio ambiente. É o minimalismo que está tentando se implantar, o máximo com menos. Só que não tem como se falar em esperteza, no bom sentido, na qualidade de vida, se tudo que eu faço é guardado. Tudo que eu vou fazer, alguém tem que cuidar. Então, de onde vem a ideia da desburocratização, que foi a primeira pergunta que você me fez? Certo. Será que nós estamos preparados para desburocratizar? Talvez sim, talvez não. Mas se a gente não começar, nunca... Tem que ter um início. Isso, tem que ter um início. E o início é como a conscientização. A minha filha aprendeu que se andar sem cinto, ela pode ser jogada para fora do para-brisa e morrer. Então não é só uma questão da multa, mas sim porque representa um perigo. Então, né, a partir do momento que o ente público ele entende que nós temos que compartilhar a responsabilidade, eu como ente público na prefeitura, quer no governo, eu tenho que cuidar do que não é direito difuso, não é o direito de todos. Esse é o meu entendimento. Certo. O que é o seu direito? É o direito do meu vizinho. Eu não posso construir minha casa jogando água no vizinho. Eu não posso construir minha casa num recuo insuficiente causando trauma para o vizinho. Então, se a gestão pública cuidar disso na aprovação de projeto, eu tenho reduzido o tempo de análise. Por quê? O que vai dentro da minha residência? O tamanho da casa, o tamanho da janela. Isso a prefeitura não precisa intervir sobre esses assuntos. Porque é um assunto individual, é um direito individual entre mim e a pessoa que me contratou. Compreendeu? Eu não preciso... lógico que isso pode dar futuros problemas, uma dimensão errada, mas por isso que nós contratamos um profissional. Perfeito. Eu vou no dentista, ele vai fazer um tratamento dentário, ele não submete ao conselho para ver se o tratamento é adequado. Ele tem a responsabilidade profissional. Em decorrência do maltratamento, ele pode ser acionado judicialmente. E por isso nós temos advogados. E por isso nós temos legislação. Da mesma forma, o arquiteto e o engenheiro. Se ele projetar de uma forma incorreta o interior da casa, ele vai ter que sofrer sanção por isso. E vai ser executado. Agora, se a gente diminuir esse tempo e delegar essa profissão, realmente o profissional vai deixar de ser tão tutelado. Então você começou a analisar nesse aspecto da diminuição do tempo e para facilitar a vida do pessoal que lida na área. Na verdade, não a palavra talvez nem facilitar, é da dinamismo. Talvez, dinamismo, né? ok. Porque tem uma palavra... times money, né, que todo mundo conhece, né? Tempo é dinheiro, né? E tempo é muito, não é só dinheiro, tempo é vida, tempo é sobrevivência, tempo é tudo. O tempo nosso é diminuto. Então, se eu tenho alguns milhões para investir na cidade de Sete Lagoas e construir um edifício, eu levo 6 anos para provar, me falar que teve um empreendimento que você desanima. Você vê o exemplo aqui, o pessoal das Conset, inclusive, se uniram em Sete Lagoas. Sim. Eu pude participar de algumas das reuniões, exatamente pelo fato da burocracia, Sim. que eu não chamo de burocracia, eu chamo de burocracia, tem atravancado obras importantíssimas em Sete Lagoas, das quais... você, ao atrasar essas obras, são empregos que são perdidos. Sim. É o desenvolvimento da cidade que é atravancado, né? Isso aí, como é que, pelas prefeituras que você passou, como é que você implantou isso, essa ideia, como é que nasceu esse lado? Então, a ideia foi essa do município cuidar somente dos direitos difusos, ou direitos coletivos. Correto. Então, direitos coletivos são aqueles que abrangem a todos. Então, deixamos o direito individual do lado. O que acontece em Palmas hoje? Case de Palmas. Um projeto de implantação de edificação,
demora 4 dias para ser aprovado. 4 dias? Não demora mais que isso. É um paraíso. Sim, você não pode falar isso muito não, senão o pessoal das concedes vai juntar todo mundo e vai embora para Palmas. Não vai embora. Nós vamos trazer o processo. Então vocês fizeram o contrário, né? Em vez de ir todo mundo para Palmas, vocês trouxeram Palmas para Sete Lagoas. Isso aí. Então Palmas para Sete Lagoas, né? Palmas para Sete Lagoas. Então, vamos lá. Entenda, eu tenho... por quê? Eu avalio somente 5 itens num projeto. Eu vejo os recuos, eu vejo a taxa de ocupação, eu vejo a taxa de permeabilidade, itens mínimos de existência. E da mesma forma eu entrego a alvará para construir. Por quê? Essa obra não é uma obra clandestina, ela está sobre a égide de uma legislação e é responsável de um profissional legalmente qualificado e outorgado um título a ele para uma faculdade, e também ele é monitorado, no bom sentido, por um conselho. Então qualquer atividade ou antiética ou ilegal, ele vai sofrer a sanção e ele vai ter que pagar se ele errou. É interessante, né, Rogério, porque eu vejo o seguinte, agora eu entendi o porquê que vocês estão trazendo, né, o Petrucci para Sete Lagoas, e com essa ideia dele. 5 dias, não é isso? 4, 5 dias. 4, 5 dias. A dificuldade mínima que você teve de uma obra foi de quanto tempo? A tramitação de papelada, já em muitos casos, só por habites, já passou de 30 dias. Muitos casos só para uma fase. 1 mês e meio, já teve casos recentes de consultoras nesse prazo. E isso... para cair para 4 dias, vai abaixar absurdamente esse prazo total. Sem dúvida. Vamos lá, mas quando você fala, Petrucci, de 4 a 5 dias, você está falando de uma fase ou de todas as fases? De todas as fases. E quais seriam essas fases? Vamos lá. A primeira desburocratização, vamos chamar assim. Eu vou protocolar um projeto. Eu chego lá na prefeitura, o lote está no meu nome, Roberto Petrucci Júnior. Certo. Aí a pessoa pede, eu quero seu documento de propriedade, eu quero sei o quê. Tá de quem o nome do lote? Está no seu nome. Então, por que eu vou trazer tudo de novo que a prefeitura já tem lá dentro? Exato. Para enfiar mais papel para dentro da prefeitura? Exato. Sem sentido. Não tem. Então, já queimei uma fase. Correto. Não está no meu nome, então a prefeitura precisa atualizar seu cadastro. Ok. O senhor pode atualizar seu cadastro? Atualiza o cadastro. Vem uma fase, a prefeitura atualizou o cadastro, que foi bom para a prefeitura. Ok. Então, essa fase tem que ser feita de qualquer forma, em qualquer tempo, porque a pessoa não atualizou o cadastro. Então, isso não faz parte da proposta. Já começa um erro dele, né? Entendeu? Então, para quem está certinho, está com o cadastro atualizado, ele entrega o projeto. Certo. Quando entrega o projeto não vai mais para a fiscalização. Porque o proprietário assina uma declaração em conjunto com se responsabilizando criminalmente, inclusive. Por todas as declarações que estão lá. Em qualquer momento, agora, a prefeitura vai poder fazer. Isso está acontecendo aqui no Brasil? Em Palmas está. E está funcionando maravilhosamente. Parece que eu não estou conversando sobre um Palmas no Brasil. Parece que eu estou conversando em outro país de primeiro mundo. Você está trazendo ideias inovadoras e continua falando desse segredo aí, porque obviamente é que em Sete Lagoas o prefeito Duílio de Castro vai assistir ou deve estar assistindo essa entrevista, e eu quero acreditar que ele vai ter esse espírito de querer implantar essa... Espero, né? Espero. Vamos lá, Petrucci. O que eu estou falando como eu falei, é uma medida que nós vamos implantando devagar. Sim. Ela se refere até construções de 2 pavimentos. Compreendeu? Só mais 2 pavimentos. Ok. Mas a medida final vai ser para prédios de N altura. Que loucura. E outra... eu vou vender um edifício hoje. Por que eu tenho que vender um edifício com a planta engessada? Não, ele tem que ser daquele jeitinho, quarto aqui. Não. A prefeitura vai analisar a casca, né, que aqui, vamos supor, aqui em Sete Lagoas ela tem uma altura máxima. Vai conferir a altura do prédio. Desse lado de cá seriam 4 andares, né? Não é isso que você fala? Nós vamos verificar sempre parâmetros urbanísticos. Certo. O que tem dentro não importa. É responsabilidade. Ele pode vender a planta flexível. O senhor quer um apartamento com 1 quarto, com 2 quartos? A gente vende do jeito que o senhor quiser. Nós temos a planta básica aqui. O senhor quer fazer alteração? Ele vai vender volumetria. Entendi. Por que hoje aqui em Sete Lagoas funciona dessa maneira, Rogério? Hoje... o arquiteto, o engenheiro projeta e tudo passa pela conferência do DLO, iluminação. Sim, eu digo a parte de dentro, tudo. Tudo. Na realidade, eles refazem todo o trabalho que os profissionais fizeram. Como o Petrucci fala, no final das contas, o médico ele pode dar a receita que ninguém questiona.
o dentista a mesma Entendi. Mas o engenheiro aqui ele é tutelado. Deixa eu ver se você fez certo. Você encontrou isso, Petrucci, nas prefeituras que você passou, nos trabalhos que você fez? Por exemplo, você chegou em Palmas, você encontrou? Não tinha. Em Palmas era, inclusive, até vou mostrar, parece que foi lá, tinha uma tartaruguinha assim, né? Não tinha, né? Dizendo, vamos trabalhar no ritmo da prefeitura. Porque as pessoas não conseguiam o desenvolvimento urbano. E o que mais interessante, de onde surgiu essa ideia, né, Petrucci? De onde surgiu? Como você bolou isso aí? Sim. Eu estava na Secretaria de Maringá uma época. Perfeito. E um profissional chegou e falou assim, sabe uma coisa, Petrucci? O funcionário mais barato que eu tenho é o da prefeitura. Eu falei, mas por quê? Porque você tem a obrigação de fazer certo, corrigir tudo que eu faço errado e me dar o negócio limpinho. Para que eu vou investir no meu escritório e contratar um profissional a preço de ouro? Se eu faço mais ou menos, você corrige para mim, você tem a obrigação de corrigir. E me entregar certinho. Se você errar, eu vou culpar você ainda. Porque você pegou meu errado, corrigiu Tem meu lógica. Errado. Ué. E aliás, você está dando uma dica para a turma daqui. Não, é uma tamanha safadeza, entre aspas, que o cara me falou, mas é uma verdade. Não estou dizendo que isso ocorra aqui, entendeu? Não, lógico. Mas a pessoa falou, pô, mas você me deu uma boa ideia. Então eu não vou mais conferir o seu trabalho. Como não? Isso é obrigação. Não, quem falou que é minha obrigação? Isso é um costume. Que a legislação impôs, porque quem fez a legislação, o Código de Obras, é o próprio município que faz. O próximo Código de Obras não vai ter essa obrigação. Certo. Nós vamos corrigir somente os direitos difusos, tal. E comecei a estudar a matéria e o negócio pegou. E aí, o mais importante, e acho que como diz a cereja do bolo, é o Habite-se. Porque o Habite-se, vamos supor, eu sou internado, eu sofro uma cirurgia, passo um procedimento operatório. Okay. Quem dá alta? É o médico, não é? Lógico. Ele chegou, beleza, tá alta. Pode ir para casa. A pessoa faleceu, o médico dá atestado de óbito. Ok. E etc. O senhor faz a contabilidade, o contador entrega. Não tem ninguém fiscalizando esse ato. Então, quem que dá alta na obra? O engenheiro. Ele vai comunicar à prefeitura, sob penas de lei e prejuízo, a minha obra está em alta. Eu executei conforme as normas, está aqui o laudo do bombeiro, tal, eu quero habites, pode levar o habites para casa. É assim que você procede lá? Procedo. E você já encontrou alguém te passando a perna lá na frente? Ou não é usual isso lá? Passando a perna talvez não seria, eu vou falar um termo assim, alguém já se equivocou. Houve um equívoco. E pagou-se caro por esse equívoco? Ainda não deu tempo de pagar caro, mas nós vamos... Mas a fatura vai vir. Vai vir, porque agora está no contraditório. Certo. Porque só faz um ano que a gente... Então, as coisas estão se mexendo ainda. A pessoa... Porque essa declaração vem com relatório fotográfico. Pelo princípio do direito, eu tenho que dar o contraditório para a pessoa. O fiscal foi lá em qualquer tempo e constatou que essa declaração, a princípio... Não procede, né? Certo. Isso aqui foi o rapaz lá que digitou uma coisa errada, tal. Então tá bom. Aí eu chamo o proprietário e depois o ato dele vai ser encaminhado para o conselho de classe, que vai determinar se isso foi uma atitude de equívoco ou antiética. Então a prefeitura não está preocupada diretamente em punir o profissional na conduta ética. Entendi. Isso é uma conduta. Agora, se esse rapaz que errou, que ele passou a fazer o desenho e errar 10 vezes, ou ele manda o rapaz embora, ele não trabalha mais na prefeitura. É lógico. Alguém vai ser o bode expiatório da história. Né? Então isso é uma forma embrionária, mas porque a notícia vai espalhar. E vai chegar uma hora que as pessoas vão responder. Vai responder. Mas vai chegar a turma de deixar disso, tudo bem, mas está materializado em fatos. Quem vai fazer o deixar disso é alguém que vai tentar, se tiver, tirar o que está no papel. Não tem como você... descumprir o que o cara falou, ele vai ter que responder por aquilo. Então isso vai trazer uma certa ordem e o que mais importante, a pessoa vai trazer a valorização para o engenheiro, porque o bom profissional, a palavra dele realmente vai ter poder, como deve ter. Agora aquela pessoa que numa canetada assina 10 projetos uma vez só por dia e nem sabe o que está assinando, isso só existe lá na Groenlândia, lá num país de outro mundo que não existe aqui no Brasil, ele vai sofrer as sanções. Compreendeu? Porque a hora que constatar que ele mentiu, ele vai ter que responder por isso. Isso acontece de hoje para amanhã? Não acontece, mas é uma medida onde nós estamos fazendo o quê? Confiando nos bons profissionais, que são a grande maioria, e deixando os maus profissionais para sofrer a devida sanção legal, se assim é coberto. Mas no geral você sentiu que a turma se adequou? Totalmente. Porque na verdade, né, Rogério, se vocês mesmos, por exemplo, fazem parte de uma entidade
de certa forma, a união das pessoas que lidam nessa área aqui em Sete Lagoas, e acredito até com a região também. Vocês, obviamente, ao identificar um mau profissional que não esteja se adequando ao costume que poderia se introduzir aqui em Sete Lagoas, vocês vão tomar providência também, é óbvio, né? Com certeza. Na Asconsete, quem não tem uma conduta correta, nós não aceitamos nem para entrar lá. Já não passa nem no primeiro filtro. E se ele estiver lá e estiver tendo procedimentos inadequados, nós da Asconsete também damos um jeito de finalizar a relação dele como associado. Que poderia prejudicar a própria imagem. Com certeza. Petrucci, me diz uma coisa, você falou aí sobre essa questão do Habite, né? Continuando sobre o Habite, é imediato, quer dizer, basta a comunicação... Lógico, com os quesitos, vamos guardar. Ele, por exemplo, o Rogério, ou o Márcio, por exemplo, te comunica na prefeitura, terminamos a obra. Tá, vou dar um exemplo para você. Tá. Recentemente o Açaí, me permita falar aqui... Claro, fica à vontade. Ele implementou um centro atacadista em Palmas, tá? Certo. Da aprovação ao final da obra foram 4 meses. Eles injetaram, se não me engano, 62 milhões. A aprovação do projeto foi em menos de uma semana. Correto. Porque teve um relatório de impacto de vizinhança, porque é uma obra grande. E ambiental? E ambiental, mas foi sumaríssimo. E nós não analisamos o que tem dentro. Pois mas vamos lá, vamos por etapa. Porque a parte ambiental é o que mais estraga também essas questões da construção no Brasil em si. Porque nós temos a interferência aí, muitas vezes do Ministério Público, né? Que interfere por ações que atravancam uma obra. Vou te dar um exemplo aqui, Petrucci, não sei se você está por dentro. Em Sete Lagoas, por exemplo, nós tivemos um shopping que levou 7 anos para ser construído por causa de 8 pés de piqui. Um shopping que levou interferência do Ministério Público do Meio Ambiente em Sete Lagoas, né? Após aprovada a lei do piqui, do pés de piqui, onde se corta 1 e se planta 25, a obra deu início e nós tivemos então a obra também da Ambev, né? Mas existem outras exigências que são feitas pelo município, dos quais atravanca. De nada adianta você querer iniciar uma obra com toda essa desburocratização, vamos dizer assim, do procedimento, se você não tiver também uma Secretaria do Meio Ambiente alinhada com aquela ideia. Como é que você trabalha essa área? Então vamos lá. Você viu nas minhas especializações aí, eu tenho algumas do meio ambiente, né? Exatamente o que eu estou explorando esse lado seu. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: por que nós estamos aqui na Terra? Nós somos os únicos seres que têm capacidade de construir ou destruí-la, né? Claro. Os outros sobrevivem da forma que foram criados sobre ela. Se essa capacidade não fosse uma capacidade, se fosse uma capacidade latente, não uma evidente, nós estaríamos igual aos animais. Claro. Então, o que torna o mundo melhor ou não é a nossa atitude para com ele. Tá? Mas a nossa capacidade evolutiva nos fez nos vestir, nos fez nos deslocar, nos fez construir. Então, a partir do momento que eu comecei a me mexer, eu comecei a agredir o meio ambiente. Compreendeu? Quando eu fui construir a minha primeira casa... Queira ou não, agrediu. Eu agredi. Claro. Não é igual o João de Barro que pega o restinho das coisas que foi fazendo. Né? Existe uma diferença também entre agredir e manter. Isso. Né? Então, ok. Aí eu começo a ter as minhas necessidades pessoais e começo a viver no mundo contemporâneo. Certo. Chega um momento que o homem, ele é o centro da natureza. Ele vive, ele tem que usufruir do mundo de uma forma harmônica. Ele não pode ficar refém da própria natureza e também não pode... Eu quero colocar com bastante cuidado isso, claro, tá? Claro. E ele também não pode agredi-la. Entendeu? Você não precisa... Vamos abrir um parênteses aqui, né? Já que você não precisa tacar fogo na Amazônia, nem entregar o nióbio de graça. Compreendeu? São os dois extremos, né? De preferência. Então, a gente tem que saber coexistir. Eu tenho que saber tirar o nióbio, ganhar dinheiro com o nióbio e também posso reflorestar. Até urânio, né? Até urânio, que tem muito lá. Então, eu tenho que saber viver. Claro. Porque se eu falar assim... agora, vamos dar o exemplo do Piquet. Não sei o caso ao certo. Com o advento desse shopping, que eu também não sei qual foi acontecer. Sim. Qual a melhoria que ele trouxe para a cidade? Trouxe progresso para todo mundo. Para todos. Então, eu acho, opinião pessoal do Petrucci, tá? Que 3 pés de piqui não pode... 3 ou 4 ou 5, 7 pés, pode, que seja 10, 20, que seja 100. não pode atrapalhar o bom desenvolvimento de um município. Porque esse shopping trouxe vida
para muitas pessoas que Exato. estão usufruindo Então deles. o argumento é óbvio. Né? Lógico. Agora eu concordo que eu não posso sair cortando, mas eu não posso abraçar a árvore e falar que daqui ninguém tira. Não, mas eu posso plantar em outros lugares, Sim, em números maiores, tal como a lei agora, né, procede. Ambiental, etc. Lógico, então, lógico. o que tem que falar? Bom senso e responsabilidade. Certo, gente, né? claro. Bom senso e responsabilidade. Certo. Aquilo, lá em Maringá nós tivemos um caso onde Dois Barros, nós temos um bosque muito grande em Maringá, é enorme, e dois setores grandes da cidade, tinha uma rua apenas passando, e o prefeito derrubou com autorização ambiental, acho que 30, 40 árvores, um bosque monstruoso. Ok. E a avenida passou para ter duas pernas, e duas vias. Certo. Foi uma maravilha. Aquele estresse que você tinha de pegar carro, aliviou para todo mundo. Levamos processo porque derrubamos 40 árvores, só que foi plantado 1000 árvores depois, sei lá, entendeu? Mas o que é melhor? Eu ter estresse todo dia, ou então derrubar 40 e depois replantar 60 sem ser uma atividade agressiva, sendo... e assim foi feito lá. Foi feito. E melhorar a vida de todo mundo, Correto. Todo mundo ter um bem-estar na cidade, aliviar o estresse que a pessoa vai levar para casa, vai levar... Ou então, não concordo. Então vamos todo mundo vender carro, passar a morar em árvore de uva, né, andar a cavalo e acabou, resolvemos. Dentro dessa linha de liberação online, né? Online do Abisco, ainda tem esse detalhe, né? A liberação, o Márcio ou então o Rogério vai ligar. Ainda não é online, tá? Não é online. Isso aí seria uma novidade. Sim, seria uma novidade. Na verdade, vamos falar assim, é a versão X, né? Ok. Nós vamos começar com no papel para a pessoa se acostumar. Não podemos dar feijoada antes de tomar o leite, compreende, né? Então a pessoa vai se adaptando, que vai chegar um momento, se assim o projeto ter o dinamismo ser implantado, que a pessoa vai tirar no próprio escritório, tá? O momento final é onde nós inicial seria a liberação, o alvará de construção, não é isso? Sim, o alvará de construção é 4, 5 dias. Certo. Mas o momento, a versão X, 4, 5, 6 desse momento, ou 7, ele vai abrir no escritório dele mesmo o projeto, a legislação vai estar acoplada ao sistema. Perfeito. E ele, conforme ele vai montando o processo, a legislação vai sendo aplicada. Isso por casos comuns e correntes, não é para casos especiais. Correto. Assim que ele terminou a montagem do sistema, a legislação deu ok, ele imprime o alvará. Como vocês procedem lá? Porque eu falei sobre essa questão ambiental exatamente porque existe esse aspecto. Eu posso estar no LDO, por exemplo, lá tentando a liberação do meu alvará de licença para iniciar minha obra e ele está atravancado no outro setor, que seria o meio ambiente, por exemplo. Uma das exigências para ele protocolar é o uso do solo. Certo. Tá? Então, quando ele constar o uso do solo, que vai ser aqui, o uso do solo vai dizer... Eu estou falando em 4 dias em condições normais de temperatura e pressão, que não tem nenhum impedimento ambiental e tal. Se ele está numa zona especial, que precisa de um tratamento, lógico, isso vai ter que ser analisado ambientalmente, né? Eu não posso violentar os princípios urbanísticos. O uso do solo de Sete Lagoas, inclusive, é um processo que ainda está em processo, né? Nós temos aqui uma mudança que ainda precisa ser feita. Mas eu falo de uma amostra de cada 1000 projetos, esses que têm talvez um conflito são 2 ou 3. Certo. Compreende? Esse é o caso seus. Na verdade, eu não tive nenhum problema ainda com o processo ambiental, porque as áreas ambientais estão bem delimitadas, né? E todas as construções que estão sendo elaboradas estão dentro de glebas urbanas que não têm impedimento ambiental, a não ser dos resíduos sólidos e dos impactos urbanísticos decorrentes do aumento de trânsito, etc. Né? A qual, no caso que eu falei do Açaí, no relatório ele teve o compromisso de fazer a pavimentação do entorno, teve o compromisso no relatório de colocar semáforos próximos. Então, o dano decorrente do impacto de trânsito, do relatório de vizinhança que ele apresentou, ele vai mitigar. Outro detalhe também, né? Porque você tem que haver essa questão do impacto de trânsito, que também é uma das suas especialidades. Essa está em curso ainda, mas está ainda. Está em curso, mas eu vejo aqui que também você fez alguma... né? Você fez aqui algumas atualizações e até você fez MBA também em alguma das áreas. Sim. Mas você pega um caso como Sete Lagoas. Você está vindo aqui hoje a Sete Lagoas através aí da Asconsete para poder estar tentando ou passando a informação para se implantar em Sete Lagoas esse sistema. Eu perguntaria até ao Rogério também, o Márcio está aqui conosco, que é o presidente, e o Rogério que está respondendo hoje. O Rogério, me diz uma coisa, vocês fizeram um contato já com a prefeitura relacionada a essa ideia que está sendo trago aqui para Sete Lagoas através do Petrucci? Já tivemos até o momento total apoio da prefeitura. Inclusive quando nós visitamos Palmas, além de 2 membros da Asconsete, também
foram 4 pessoas da prefeitura. Certo. Foi o secretário de obras lá, o presidente do DLO Perfeito. também esteve lá, e mais 2 funcionários da prefeitura. Uhum. Então, E qual foi a reação deles na sua visão? olha, a melhor possível. Ok. Eles estão maravilhados, igual eu também estou. Isso Maravilhado, era um sonho. maravilhado e com medo de introduzir aqui, ou maravilhado no sentido, opa, vamos introduzir lá? Não, eles estão maravilhados no sentido de que querem introduzir aqui, Certo. sabe que terão algumas dificuldades, porque é uma mudança total de Claro, cultura, claro. mas tenha certeza também que vão ser superadas essas dificuldades. É. E o que você pôde observar, Petrucci, relacionado até agora, o momento que lhe foi passado, eu não sei, relacionado a Sete Lagoas, porque você vai dar uma palestra sobre essa ideia e, obviamente, se ela está sendo montada ou trago para Sete Lagoas, você deve até ter um perfil da nossa cidade, né? O primeiro fator determinante é a vontade da gestão. Certo. Tá? E eu, uma conversa breve que eu tive com o prefeito, Perfeito. lógico, ele mostrou um interesse, mostrou um contentamento com isso, porque a cidade precisa crescer. Uhum. Né? E uma coisa interessante, quanto mais dinamismo você tem e quanto mais a cidade cresce, se você for pelo sistema primário, mais você tem que inchar a máquina pública para poder cada vez mais acompanhar. Esse é um aspecto interessante, né, sobre a questão da folha. Diminui sensivelmente. Uhum. Né? E outra coisa importante, que é muito interessante, o dinamismo do mundo hoje. Tá? As tecnologias construtivas, elas são violentas. Né? Você pega o código de obras mais antigo, os códigos de obras que ainda existem vários no país, vamos falar, a parede de divisa de uma com as outras tem que ser no mínimo 20 centímetros. Certo. Eu te pergunto, quem falou que tem que ser de 20 centímetros? O que manda hoje é a norma 15575, que é a norma de desempenho. O que vale é o desempenho da edificação, não é mais a espessura da parede. Se eu fizer uma parede de 2 centímetros, que tem um desempenho maior que uma de 20 em alvenaria, por que eu não posso usar? Inclusive, você falou, para você que é dessa área de engenharia aí, você citou nióbio, e poucas pessoas sabem que alguma parcela pequenininha, em toneladas de ferro, torna muito mais forte o nióbio. Né? Então, a legislação urbanística Perdão, o aço. Entendi. Mas eu entendi o que você quis transmitir, porque ele aumenta a resistência. É porque tem a ver com construção, você usa, né? Então, o dinamismo... O que está surgindo em Palmas, e surgiu já em Maringá, a construção em container. Eu não vi nenhuma aqui, mas daqui a pouco vai chegar. Sobre? Em container. Né? O pessoal pega o container reutilizado que não serve mais nos navios. Né? Nós temos um. Na Norte e Sul, no shopping ali, tem um container lá. Então, eles pegam os containers e fazem abrigos. Eu vi um caso lá em Santa Catarina, onde o rapaz... Parece, inclusive, que lá em o rapaz pegou um hotel lá, né? Com containers? O cara ele pegou um lote muito grande, colocou, acho que 32 containers, 16, né, um em cima do outro, e fez quartos para locação com banheiro. Ficou coisinha linda. Entendeu? Agora eu pergunto, pode não ter? Pode não ter? Aí o Márcio e o Rogério aí vai perder um pouco de construção, não vai não? Vamos passar a ser fabricante de container. Você sabe mudar de profissão, Márcio. Não, você sabe que você não pede? Porque você muda a tecnologia construtiva, mas as exigências sanitárias e ambientais. De qualquer jeito precisa de um engenheiro. Você vai precisar de engenheiro, você vai precisar de vaso sanitário, da fundação. Você vai precisar de tudo. Né? O que eu estou mostrando que muda a forma de revestimento. Ok. Né? O container é um revestimento em aço. Nós trabalhamos com alvenaria. Daqui a pouco vai vir o steel framing, que é o... Você está dizendo que o mundo está evoluindo e é necessário se acompanhar. Dinamismo. Não dá. Se nós não transferirmos as responsabilidades, né, nós não conseguimos sobreviver. Recentemente você viu um caso do carro autônomo. Infelizmente, faleceu uma pessoa num dos testes. Nós vimos aí um tempo atrás, né, um carro não detectou e atropelou um pedestre. Por isso se abortou o carro autônomo? Não. Vamos corrigir a falha. Lógico. Né? Estou lamentando a morte da pessoa, né? Mas não vão abortar a ideia, porque ele vai vir de qualquer forma. Então, essa nova tipologia de análise de sistema, ela vai ter que vir. Porque o ente público não vai dar conta. Nós temos que ser o quê? Os primeiros, para que, em vez de investir lá fora que está mais rápido, as pessoas investam aqui. Então, essa questão que, inclusive, o Rogério disse que vocês da Asconsete apresentaram lá em Brasília, lá na FENAPEC, não é isso? Correto. Vocês apresentaram essa ideia lá e isso é inédito aqui no Brasil, né?
não é tão inédito, tá? Porque Fortaleza já tem uma ideia de trabalhar, Campinas já tem, Bom, Goiânia tem, mas na forma que a gente está colocando, Minas eu não Gerais, conheço, eu posso até dizer, inédito em Minas. não, né? mas no Brasil, na forma que nós vamos querer, implementamos em Palmas, queremos implantar, eu não conheço. Então, não Sete Lagoas seria, através aí da iniciativa das Concete, seria uma pioneira também aqui na nossa região. Sim, né? Não tenha dúvida sobre isso. Vamos concluir. O que você vai especificamente apresentar nessa palestra sua? A palestra eu eu falo que é uma palestra, mas na verdade é uma troca de informações, né? Não sou dono da verdade, né? E nem tenho ousadia em tê-la. Mas a minha intuição e a minha vontade, em decorrência dos meus 55 anos de vida e minha experiência profissional, é entender que nós podemos mudar as condições administrativas de uma forma tranquila, né? Sem aquela preocupação que você falou, que é alguém que criar em 1 hora da palestra, tem um slide lá, pessoal, isso é bom? Aí eu coloco entre aspas, não tem mais como eu criar dificuldade. E agora, como que eu vou vender a facilidade? Entendeu? É lógico, isso não acontece no Brasil, isso acontece lá em Marte. Em Marte, tá? Inclusive, tem recebido notícias. Então, agora, isso acabou, porque não tem mais dificuldade. Compreendeu? Então, se tem ou não tem... Eu sou mais objetivo e mais direto quando eu falo, aí é risco meu e o que eu falo mesmo. Nós temos a questão da corrupção também. Dentro desse sistema que você vai implantar, isso inibe a corrupção, que já foi detectada em nossa cidade, já existem processos correndo na justiça, processos internos da administração municipal, processos, logicamente... por iniciativa do próprio Ministério Público, e essa ideia, essa inovação que você apresenta não só vai enxugar a máquina pública que precisa, né, Rogério, ser enxugada, né, como também vai desburocratizar e facilitar a vida de vocês. Como é que você vê aí, como é que vocês das Concete detectaram essa ideia e como é que você está vendo isso para Sete Lagoas? O que vocês reuniram e pensaram sobre isso? Eu, como você diz, eu sou até suspeito para falar, mas eu sonhei muito com isso, porque eu gosto das coisas de uma forma muito mais ágeis do que elas têm sido até agora. Okay. Então, a gente podendo automatizar esse processo, nós vamos ter resultados muito rápidos e vai diminuir nosso custo. É um sonho da gente diminuir o tanto de processo que tem, porque até pouco tempo atrás ia um fiscal do DLO, depois ia outro fiscal da SECOM, para olhar a mesma coisa, e um às vezes tinha opinião do outro e ficava achando que o outro estava errado. E isso atrasava o processo. Essas coisas sem contar uma série de outras coisas também, né? Com certeza. Mas, Rogério, olha, eu gostaria de em nenhum outro momento convidar você, o Márcio, como presidente. Eu só te pediria uma coisa, Marão. Sim. Antes da gente passar para os envelopes. Isso, eu só te pediria uma coisa. Claro. Até agora eu não falei que também uma das coisas que a gente está lutando é pela revisão da planta de valores do IPTU de Sete Lagoas, que administrações passadas do município, de uma forma irresponsável, multiplicaram o IPTU, em muitos casos, por 3, por outros até por 10 vezes o valor do IPTU, para poder aumentar a base de receita do município para ele pegar mais financiamento. Infelizmente foi uma realidade. E dentro desse processo da vinda do Roberto Petrucci, como ele tem conhecimentos muito grandes nessa área, nós também estamos tentando achar uma forma legal de fazer uma revisão na planta de valores, né? Porque a gente tem que fazer isso com muito cuidado, porque na realidade isso entre aspas, seria uma perca de receita fiscal que não pode. Então a gente está estudando uma possibilidade de viabilizar isso e da gente estar pagando um IPTU em cima de uma realidade justa. Entendi. Me diz uma coisa, Petrucci, algum assunto, antes de nós passarmos por envelope, que nós temos aqui o quadro para quem você tira do envelope, que eu já te expliquei, né? Para vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, é um quadro onde o Petrucci em si vai ter que abrir os 7 envelopes. Aquele que ele não abrir, não comentar, será comentado no final, porque é um assunto mais delicado, vamos dizer assim, um assunto que ele considera que não merece tirar do envelope, mas vai ter que tirar através de mim para poder comentar. E depois os envelopes negros,
ele é apenas um que ele vai abrir e comentar que é coisa negativa. Dentro do que nós passamos aqui, né, eu iniciaria com você nesse sentido, algum acréscimo dentro do nosso, porque os assuntos são vários. Se nós ficarmos aqui, não vamos ficar aqui umas 10 horas debatendo. Na verdade, né? Depois de tudo que a gente falou, eu quero deixar assim, uma coisa bem clara, né? Que o objetivo é o desenvolvimento econômico e social do município. Ok. Tá? O objetivo é a valorização profissional do bom profissional que tem um compromisso para com que o tenha um espaço melhor, com né? o cidadão e com a entidade de classe a qual ele representa. Perfeito. E o dinamismo e o desenvolvimento econômico é bom para todos. Todo mundo ganha. Ganha o município com arrecadação, ganha o cidadão com o desenvolvimento, ganham todos, ninguém perde. Okay. Sabe? Então, o propósito é este, não é criar um problema, não é criar uma fusão com a entidade, não é com ninguém, é o dinamismo do município. Porque, como se diz, o dinheiro do investidor, ele vai ser aplicado em algum lugar, que seja em Sete Lagoas. Se Sete Lagoas dá oportunidade para ele investir de uma forma lícita e rápida, ele vai investir. Se Sete Lagoas tiver uma burocracia que não permite, ele vai investir onde tem menos burocracia. Isso é lógico. Inadmissível uma empresa, guardando suas proporções, as razões, demora 6 anos, 7 anos para fazer um empreendimento ao qual trouxe... então, isso é um mundo contemporâneo. Só existe em Marte. Só em Marte e, como você falou aqui, em Sete Lagoas. Esqueci aqui em Sete Lagoas também. Eu não sei as razões exatas, mas se não é um empreendedor com os olhos muito carinhosos pela cidade, já tinha investido... É verdade, em outro lugar. O Márcio... A matemática é simples. O Márcio Henrique Teixeira Santos, que é presidente das Concessions, está aqui conosco. Em outro momento ele vai vir junto com o Rogério para nós conversarmos sobre a instituição. Você gostaria de fazer alguma observação? Vamos deixar para uma próxima entrevista. Depois dessa, eu gostaria de marcar com vocês após essa palestra, tá ok? Então o Márcio vai vir conosco, vai junto com o Rogério, nós vamos comentar sobre o que foi essa palestra, os avanços. Eu quero que vocês me passem aqui os avanços para que o nosso público em geral e até outras cidades, né? Porque o vídeo ele é espalhado aí Brasil afora, mundo afora, até outras cidades que queiram também aproveitar esse momento, essa ideia e essa iniciativa de vocês, tá bom? Perfeito. Vamos lá então, Petrucci, para quem você tira do envelope, pode escolher, lê, se não der, pode escolher o que você quiser. Se for negativo, não comente agora, nem fale nada, guarda no envelope e eu vou falar no final. Você tira? Sim. Pode falar, o que você tirou? Código Florestal Brasileiro. Vai lá. Tá, vamos lá. O Código Florestal, ele trouxe uma inovação, né? Ele trouxe uma inovação na área ambiental. Lógico que ele veio com algumas emendas, mas ele já foi uma evolução, tá? Ele é um avanço na área ambiental. Tem coisas para mudar? Sim, tem coisas para mudar. Mas eu acho que foi um grande avanço no novo código. Ele delimitou a obrigação das reservas legais, ele permitiu nós fazermos, nós estamos citando o caso do próprio município. Não existe mais uma reserva legal dentro do município, eu posso fazer a compensação ambiental. Okay. Então, isso eu acho que é uma coisa maravilhosa, que você pode manter a natureza, exatamente como eu falei o caso do shopping. Eu posso viver, coexistir e até ampliar. Então, ao invés de agredir a natureza sem dar retorno, você amplia. Perfeito. Ok, vamos lá. Ele tirou então, continua. Vamos lá, número 4. O Márcio é que gostou dessas de envelopes. Eu vou te pegar nos envelopes lá na frente, Márcio. Vamos lá. Também. O que você tira? Sim. O que seria? O Código Civil Brasileiro, ele regulamenta as profissões, né? Principalmente nós estamos falando aqui a profissão de engenheiro e etc., dentre outras. E o Código Civil trouxe muitas inovações, né? Esse novo código que foi ampliado e revisado agora. E uma das coisas que eu digo, assim, como não sou advogado ainda, né? Mas estou estudando direito, porque meu objetivo ainda é fazer um doutorado. Por isso é que a gente pensou nesse lado. E tem a ver também com a Constituição, a responsabilidade, né? O Código Civil, eu acho que ele é uma lei perfeita na sua essência, dando a publicação. Mas como o direito, ele é dinâmico, né? E como o mundo contemporâneo ele está cada vez mais numa velocidade, ainda o Código está acompanhando a evolução
por trás, vamos falar assim, né? O mundo está evoluindo e está tentando se atualizar. Precisa atualizar. A velocidade tem que ser mais rápida, a atualização da legislação. Que nem o Habits online que vai ser implantado e também a liberação, né? Só que no primeiro Código Civil, lá atrás, ele falava que a responsabilidade do engenheiro é essa, tal. Então já está claro. Civil. Ótimo. O resto as prefeituras foram inventando. Bem colocado. Entendeu? Então vamos voltar para o passado e adequar ao presente. Não é isso? Vamos lá. Número 3. Também, tranquilo. O que é? Agronegócio. Agronegócio, vai lá. O agronegócio... Que é muito forte lá no Paraná, né? No Paraná, em Palmas, acho que no Brasil, né? O Brasil como você diz, é o celeiro do mundo, né? Já escutamos bem essas palavras. Mao Tse Tung. E eu acho que o Brasil ainda vai se tornar um país notável de primeiro mundo. Se a França deixar. Ele está tentando, mas ele não tem que cuidar da França, né? Mas eu acho que nós temos que entender que o agronegócio ele é salutar para o Brasil. Ok. Tá? Então ele não é um mal, né? E ele não é. Nós não temos que entender. Não é um bicho-papão. Nada. Ao contrário. Nós estamos querendo dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia é o pulmão do mundo. Todo mundo desmatou, todo mundo rementou, todo mundo plantar soja no terreno dele, agora todo mundo quer que eu cuide da Amazônia. Não estou dizendo que não tem que cuidar. Né? Quer dizer, eu ranqueei todas as florestas. Não são as algas marinhas, não, é a Amazônia. Isso. Eu planto soja no meu país inteirinho. Exporto soja e concorro com o agronegócio do Brasil. Mas a terra que eu podia plantar soja, você vai deixar aí. Inclusive, vou pagar para você replantar, para você não concorrer comigo. Entendeu? Então, tem um ordenamento. Né? Nós temos que ter um ordenamento de comportamento. Não podemos desprezar o agronegócio, porque ele é a moeda de ouro do Brasil. Ok, vamos lá. Tá? Mais um envelope, número 7. Acabei de falar também. Incêndios na Amazônia. Incêndio da Amazônia. E aí? A Amazônia acho que não é a primeira vez que pega fogo. Não. Mas descobriram, viu? Descobriram, né? Agora. Então... o importante do Brasil é que o Brasil aprende rápido, Eu lembro que na época, eu não sei como surgiu um problema com o Romário, lá estava discutindo com o Romário, e o Romário, do jeitão dele falar, eloquente, ele falou, calma lá, não fui eu que matei o Michael Jackson, não. Então eu achei legal essa forma. Ele falou assim, agora nós estamos na vez do Bolsonaro, né? A Amazônia pega fogo, é culpa do Bolsonaro, não sei o que é culpa do Bolsonaro. Não estou defendendo e nem atacando o Bolsonaro. Estou dizendo o seguinte, que o Brasil tem que entender qual a responsabilidade do cidadão junto ao Brasil. É muito mais fácil a Globo falar que é... Que está dentro da sua ideia, do seu projeto de trazer responsabilidade para o profissional. É isso aí. Não é isso? Então é muito fácil culpar o Exército, é muito fácil o presidente da França falar, eu quero cuidar, o G7 se unir, vamos cuidar do Brasil. Deixa o brasileiro cuidar do Brasil, vamos ensinar o brasileiro a cuidar do Brasil, que o Brasil é nosso, a soberania da Amazônia é nossa. É lógico. Tá bom? Quem decide se põe fogo ou não na Amazônia somos nós. É lógico. Compreendeu? Né? Então nós temos que conservar, concordo. Mas não é o que estão falando, não, eu acho. Vamos lá, mais um envelope. Vamos lá. Mas volta a falar que não sou dono da verdade, tá? Não, ninguém é dono da verdade, muito menos o Macron. Muito menos. Oscar Niemeyer, lógico, esse é... Oscar Niemeyer. Não poderia deixar de colocar essa figura, né? Ele é uma sumidade, né? Eu nem sei que palavras que possa sair da minha boca para qualificar uma pessoa dessa visão, né? Ele redirecionou o Brasil, né? Ele repensou o Brasil. Muitas pessoas não concordam com os projetos que ele fez em Brasília, que é super quadras, que é frio. Muitas pessoas aplaudem. E uma vez em Maringá, o nosso ex-prefeito Silvio Barros, a quem eu devo um maior respeito e admiração, ele falou assim que o gestor público ele tem um grande problema, né? Que ele tem que decidir. E às vezes decidindo, ele acerta. E às vezes ele é errado. Mas o pior gestor é o que não decide. Ou seja, é uma atitude que tem que ser tomada. Tem que ser tomada. Então, Oscar Niemeyer, junto com quem... o JK. Ele deu concepção junto com quem fez todo o paisagismo de Brasília. Até porque ele arrependeu de ter construído Brasília. Ele falou que ia mudar o formato, mas isso é outra coisa, né? Mas eu quero dizer assim que ele foi ousado e ele foi ele. E isso projetou no mundo, né? Então, o que eu acho mais admirável não são as obras, mas a coragem de Oscar Niemeyer ser Oscar Niemeyer. Que bacana. Vamos lá, mais um envelope penúltimo. Até agora ele foi bonzinho. Tá tudo ok, tranquilo.
Governo Bolsonaro, tranquilo também. Vamos lá. O que você tirou? O governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro. Eu tenho admirado o governo Bolsonaro. Tá? Por que eu tenho admirado o governo Bolsonaro? Porque o Brasil precisa de um novo rumo. Né? E ele é a pessoa que está aí para fazer um novo rumo. Será que é o dono da verdade? Eu acho que talvez não seja o dono da verdade. Né? Seria que é o dono da mentira? Também eu acho que não tem. Mas ele está tentando fazer a parte dele. Não foi ele que está desburocratizando. Tudo. Né? E ele vai ser. Ele está tentando, gente. Então nós temos que dar tempo para ele tentar fazer. Ele vai errar? Lógico que ele vai errar. Ele pegou um país conturbado. Todo errado. Saqueado. Ele vai tentar arrumar. Agora, os motivos, se ele fala de mais, se ele fala de menos, é a personalidade dele, né? Uhum. Se ele às vezes não se comporta como estadista, eu posso até dizer que às vezes não. Mas o presidente dos Estados Unidos também às vezes não. O presidente da França também, quando fala mal da Amazônia, que também não se comporta como estadista, porque ele deveria respeitar a soberania. Lógico. Então, eu acho que nós temos que acreditar nos nossos governos. É dentro dessa linha de pensamento, né? Sim, ou seja, ele trabalha na desburocratização também. Não acho que ele seja o salvador da pátria, entendeu? Mas ele vai fazer parte da salvação da nossa pátria. Que bacana. Compreende? Muito bem. Bom, esse de qualquer jeito agora você vai ter que falar, né? Que é o último. Sim. O quê? Lei de ocupação de uso solo de Sete Lagoas. Tá. Eu já dei uma lida, né? Lógico que eu veio para cá, eu dei uma lida assim. Já fez o dever de casa? Sim, imprimi, inclusive, trouxe até impresso. Não existe lei perfeita, né? Porque se existisse a lei perfeita, nós não teríamos instâncias de julgamento e as instâncias não seriam feitas de plenárias, né? Uhum. Se elas são feitas de plenárias e que as leis podem ser interpretadas, claro. E as leis são dinâmicas, né? E existem países que nem existem lei, totalmente. A França, se não me engano, não tem nem Constituição escrita. A França, Inglaterra, acho que não tem Constituição escrita. Inglaterra não tem Constituição escrita, porque o costume é tão forte que não precisa escrever. Outros países têm um monte de lei escrita e não funciona. Compreendeu? Está falando do Brasil? Talvez. Estou falando da Bolívia. Da Bolívia. Então, eu acho que quando eu preciso da lei, quando eu precisei usar a lei, a cidadania já se foi. Compreendeu? Uhum. Então, a lei, ela existe para que não deve ser usada, porque a cidadania deveria sobrepor a exigência da lei. Uhum. Né? O respeito. Vou voltar ao exemplo da minha filha. Ela não põe cinto porque a lei obriga, ela põe cinto porque ela quer viver. Quando você leu aí, você deu uma lida aí na lei de ocupação e uso do solo, né? Que ela precisa ser mudada. Você verificou que existe aspecto que tem que mudar. Para se adequar a essa ideia sua agora, ela vai ter que ser mudada? Sim, vai ter que ser mudada. Como a minha ideia daqui 2 anos vai ter que ser mudada também. Então, para que a prefeitura, através, se adapte ao que você vai apresentar, você vai dar essa opção de dar uma analisada e juntamente com eles alterar. Mas eu quero dizer de forma clara, tá? Não estou dizendo que está errada. Nós temos que se adequar ao desenvolvimento para que você possa prosseguir com o projeto de vocês. Como daqui 2 anos, 3 anos, alguém vai rever a minha lei. Entendi, claro. Como eu falei que nós tínhamos que rever o Código Civil também. Interessante. Né? E aí, porque é o dinamismo. Então, essa proposta, inclusive, aproveitando essa deixa aí, que você faz, inclusive, auxiliando, vamos dizer assim, o município nessa adequação da lei. Sim, inclusive uma coisa interessante, hoje me levaram na adequação do projeto, né? Me levaram na Serra, né? E putz, que vista maravilhosa, cara, né? Eu até usei uma brincadeira, assim, eu quero que entenda bem a palavra que eu vou falar, né? Falei, nossa, a gente está sentado num pote de ouro comendo banana, né, cara? Exatamente. Que quantas pessoas, eu acho que até o Macron não pagaria para estar naquela serra e eu até naquela visão. Não fala do Macron, né? Não, que ele vai dizer que tem uma Guiana serrana, nem é francesa, é serrana na serra, né? Então, a vista é maravilhosa e a sensação de conforto é muito grande. De paz, compreende? Então, Sete Lagoas tem coisas maravilhosas. Ok. Tá? Que devem ser incorporadas na lei de uso e ocupação do solo para que o cidadão de Sete Lagoas possa usufruir e mostrar isso para o mundo também. Que o turismo traz divisas. É a maior indústria do mundo sem chaminé, né? Vamos lá, nós temos 3 coisas negativas, mas você vai escolher só uma. Ao final do programa, depois que terminar a gravação, o nosso trabalho, você vai poder ver o que você não tirou, tá ok? Mas escolhe só um e me passa. Agora quem olha sou eu. Ah, esse aqui olha? Agora sou eu que olho. E esse aqui tá isolado. Vamos lá. Eu olho e te mostro. Você tirou aqui intervenção da religião em assuntos políticos interno e externo.
Vamos lá. Agora? Seu comentário. Eu não acho que isso é negativo, tá? Você não acha, não? Vamos lá. Desde que a religião saiba se colocar no seu lugar devido. Ok. Entendeu? O homem é formado de corpo, alma e espírito. Ok. Tá? Essa no meu pensamento. Tá? Sim. Então, quando há um desequilíbrio entre corpo, alma e espírito... Você é cristão, né? Então é um pensamento cristão. Isso, por isso que eu falei meu pensamento. Certo, claro. Quando há desequilíbrio no corpo, alma e espírito, o corpo desfalece. Né? Claro. Então, a religião, ela trata mais, talvez, da alma, um pouco ligada ao espírito. Então, quando eu tenho sobreposição disso, um dos tripés vai ficar sobrecarregado. Compreendeu? Então, se a religião interferir demais nas políticas internas, se torna negativo. Se torna negativo porque ela vai sobrecarregar o dever da função pública. E da mesma forma, a função pública, se for intervir na religião, ela vai sobrecarregar a religião. Então, a própria Bíblia diz que a medida boa é aquela bem ponderada. Então, no meu ver, o homem precisa da religião, o político precisa da religião e a vida precisa da religião, no meu ver. Só que não é só a religião que salva o mundo. Compreendeu? A coexistência, Deus deu autonomia, ao meu ver, para o homem poder decidir o que é melhor para ele. E não é a religião que vai decidir pelo homem. É a sua Perfeito. Perfeito. Entendeu? Nós recebemos, portanto, aqui no nosso estúdio do Primeira Linha Web Rádio, Rogério Petrucci Júnior, e nós temos também ao lado aqui conosco o Rogério, né, Avelar Chaves, o Roberto Petrucci e também o Márcio Henrique, que é presidente das Conset, que está presente. Eu vou começar aqui com o Rogério. Rogério, suas considerações finais, seu convite, mais uma vez, reforçando aí esse evento de vocês. Fala mais perto do microfone, por favor. Vamos Perfeito. Esse evento que está tendo a participação das Conset na realização dele, assim como da Prefeitura, vai ser na próxima sexta-feira, depois da manhã, às 14 horas, na CI, Associação Comercial e Industrial. É importantíssimo a participação da população ligada a essa área, para que o prefeito veja que aquilo realmente é de interesse da população, e o prefeito sempre é motivado pelos anseios da população. Sim, o que, claro. que a população quer, né? E a presença de todos ligados à área aí da construção, ao segmento da construção, será importantíssimo para o prefeito sentir que nós estamos no caminho certo para poder levar isso adiante. Falando que quem está no nível de Sete Lagoas, na minha opinião, é Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é Fortaleza, capital do Ceará, Palmas, capital do Tocantins. Sete Lagoas, nesse nível, vai ser a primeira cidade do Brasil, na minha avaliação. Nós vamos sair da idade da pedra e ir para o futuro. E o que a gente das Conset quer é fazer essa cidade em frente, ter uma construção dinâmica para poder alavancar o progresso Sete Lagoas. Quando se demora a aprovar um processo, você pode inclusive levar aquele empreendimento a não se realizar, porque pode passar a disponibilidade financeira de quem está construindo, pode ter alterações na legislação, pode ter alterações, inclusive, de financiamento para quem vai comprar. E aí, no final desse ciclo, o que vai acontecer? Não vai gerar aquele dinheiro na economia da cidade e também não vai ter gerado os empregos que era para ter gerado. Então, é só prejuízo para nós. Ok, vamos lá então. Petrucci, suas considerações finais, meu querido. Agradeço a oportunidade, tá? Reitero, né, que eu falei, a minha intenção é a mais, não sei se eu posso falar pura, talvez seja uma palavra muito pura para falar pura possível, né? Mas é a melhor possível, é que o desenvolvimento venha a Sete Lagoas. E lógico que com isso, com a modernização da legislação, a população possa ter um conforto, uma vida melhor, a economia da cidade possa
a ter um potencial. E eu torço para que dê certo, que realmente Sete Lagoas seja exemplo realmente, e pode ser no futuro, bem breve, um case. Quem sabe, o governo lançou um programa nacional de desburocratização. Quem sabe o case Sete Lagoas e Sete Lagoas só ganha com isso, né? Então, quem sabe Sete Lagoas não é um case forte para esse programa. Que bacana. Muito bem, meus amigos, deixando aí um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Espalhem nas redes sociais essa matéria que eu acho de importância vital para o desenvolvimento de toda e qualquer cidade. Vamos sair de Marte e vamos colocar os pés aqui no planeta Terra. Vamos começar por Sete Lagoas, né? Um abraço a todos vocês e, como eu sempre digo no final, fiquem com Deus e vamos em frente, minha gente, porque o Brasil precisa da gente.